Fala pessoal, mais um Tô na Bíblia. A gente vai continuar com a nossa série de personagens. Nosso personagem de hoje é Pedro, o antes e o depois dele, depois da sua conversão. E como ele se parece com a gente, se parece com você e é como eu também. Então, eu separei alguns versículos bíblicos, a gente vai analisá-los juntos e no final a gente vai ver como a gente é parecido. O primeiro versículo que eu separei foi João, no capítulo 18, no versículo 10, onde ele fala do temperamento de Pedro. Nesse episódio, Jesus estava sendo preso para ir para a crucificação. Nesse momento, onde os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro, que estava armado com sua espada, saca sua espada e corta a orelha de Malco, um dos soldados de lá. Aconteceu que, assim como Pedro, a gente também nos deixa agir pelas emoções. Pedro não só fazia assim, mas também não conseguia controlar a sua própria língua. Ele era bastante falador e sempre ficava na frente dos outros, querendo dar sempre sua opinião. Isso parece muito com a gente em muitas ocasiões. A gente não espera o outro falar e a gente sempre age no calor das nossas emoções. Assim como Pedro. Pedro, naquele momento, fez um ato em que Jesus já havia alertado a eles que ele seria preso, seria morto, mas seria ressuscitado ao terceiro dia. E mesmo assim, Pedro, em outras ocasiões, tentou salvar o seu mestre, mas aquela não era a atitude que Jesus esperava de Pedro. A segunda atitude de Pedro, que parece muito com a gente, é do medo. Em João, capítulo 18, versículo 25 ao 27, fala da terceira negação de Pedro a Jesus. Ou seja, Pedro estava no caminho perseguindo lá Jesus quando ele estava indo para o Sinédrio. E Pedro nega Jesus uma vez, a segunda, e alertado por Jesus que antes do galo cantar ele negaria a ele 3 vezes, lá ele teve medo de dizer que era um dos discípulos, que era um daqueles que seguiam a Jesus. O medo, ele está presente em todos nós. Ele faz com que nós tomemos atitudes, às vezes, que nós não queríamos fazer. Mas nós temos medo de assumir quem somos e medo de espalhar a nossa ideia. Às vezes por reprovação, às vezes por outro motivo. O terceiro ponto é a conversão verdadeira de Pedro. Em João capítulo 21, do versículo 15 ao 19, Jesus faz indagações 3 vezes a ele. Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, então apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Toda vida que Jesus nos chama, ele quer que você cuide de alguém. Ele quer que você aplique os seus mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Pedro ali entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. Quando viu Jesus ressurreto, ele sim se tornou, a partir dali, um dos maiores missionários que nós conhecemos até hoje. O apóstolo líder, aquele cara que vai na frente, o falador, o agoniado, aquele cara que coloca as emoções na frente. Mas, antes de colocar suas emoções na frente, ele entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Pedro, mesmo com todas essas características, mesmo com medo, mesmo com as emoções falando à flor da pele, ele negou a si mesmo e seguiu a Cristo. Dessa forma, você também pode fazer isso. Então, faça como Pedro, negue a si mesmo e siga Jesus. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e valeu!